Graça e paz. Nesta manhã de domingo, nós vamos iniciar o culto e render graças e louvores ao Senhor, porque a palavra de Deus nos incentiva a dar graças ao Senhor em tudo, em qualquer circunstância. Então eu quero ler para a abertura desse culto, no livro de Salmos, de número 23, é um salmo muito propício para esse momento em que nós clamamos por socorro. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos ao louvor. Graças e paz, amado. Você tem a oportunidade aí agora, de onde você está, que seja na sua casa, no seu trabalho, de render ao Senhor Jesus, render aquele único digno de todo louvor. Tenha liberdade. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido eu sou teu e tu és meu, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Tu és santo, tu és exaltado, Senhor. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh,
veio derramar bênção sobre a sua vida. Que o Senhor Jesus venha ser realmente em quem você tem confiado. Diante de todas as tribulações, diante de todas as dificuldades que temos visto nesses dias, a esperança é Jesus, a esperança é o Senhor. Amém? A próxima música que nós vamos cantar fala sobre 2 homens que andou em direção a Emaús após a morte de Jesus. Eles estavam desacreditados a ponto do próprio Jesus andar com eles e eles não reconhecer Jesus. Meu amado, nós temos vivido agora dias de tribulação, que muitas das vezes o Senhor Jesus tem tentado falar com você e você não tem percebido. Ei, descansa no Senhor Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, tome um lugar de honra, tome um lugar de honra, lugar de honra. Que o Senhor Jesus continue falando com você nesta manhã de domingo. Abra o teu coração, reconheça quem o Senhor Jesus é na sua vida. Amém? Quero convidar aqui o pastor. Graça e paz. Agora, se nós estivéssemos num culto normal, presencial, nós estaríamos recolhendo dízimos e oferta. Mas desde que passamos a transmissão dos cultos online, nós temos divulgado aqui a nossa conta bancária, que é a conta da igreja, que está em nome da igreja, justamente para que você tenha facilidade de contribuir no sistema online também, no seu método que você tem de movimentar sua conta, seu dinheiro, como também você não está impedido de trazer seus dízimos e oferta aqui na igreja. Sempre terá uma pessoa aqui, né, para recolher seu dízimo, sua oferta, nos horários de atividades normais, né, de 8 às 17 horas. E é muito importante a sua contribuição. Por que eu digo assim? Porque é nas adversidades que nós somos desafiados à fé. Se nós formos examinar no contexto bíblico, houve muitos momentos na vida de vários personagens bíblicos, momentos desafiador, onde se doaram, né, quando nada se tinha praticamente, e Deus honrou. É uma fala que eu sempre digo, é que ninguém dá mais do que Deus. Eu sei que é desafiador, né? Estamos sobre ameaças gerais aí, inclusive de desemprego, mas esse é o momento. Então, a obra do Senhor continua. Nós estamos trabalhando da forma que nos é cabível, que nos é possível, e precisamos muito da continuação dos seus compromissos para com a igreja, para com a obra do Senhor. Deus te abençoe nesse aspecto e vamos nessa hora abrir o coração e continuar sustentando essa obra para a glória do Senhor. Quero compartilhar um texto da palavra do Senhor nesta manhã.
que se encontra no livro de Romanos, é o capítulo 1, versículos é o 21 e 22. Livro de Romanos, capítulo 1, versículos 21 e 22. Vai dizer assim a palavra do Senhor: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra, e eu te peço que o Senhor venha lançar todo eu por terra, e que o Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ele observou no costume, na prática de vida desse povo, que eles viviam num sentimento de autoconfiança e eles foram perdendo o temor de Deus e considerando que tudo que eles se realizavam na vida, todas as práticas que eles cometiam nos seus dias a dia, estavam corretos porque eles pensavam assim e consideravam estarem certos naquilo que faziam, naquilo que praticavam. E Paulo, ele se desbravou nos seus dias, pregando a vários povos, a várias nações, cidades. E aos romanos ele teve essa percepção da questão de homens cheios de si mesmos, de homens, como eu disse, repito, autoconfiantes em suas próprias obras. Aí então eu venho fazer uma alusão a este versículos, quando Paulo diz: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. É interessante observarmos também que na percepção do apóstolo Paulo, esse povo, eles acreditavam nas suas próprias consciências, nas suas próprias interpretação da vida, e passaram a viver como se Deus não significava nada para eles. E assim fazendo, eles entristeciam o coração de Deus, porque Deus, Ele não abre mão da sua glória. E uma coisa que Deus é
na sua instituição, no seu caráter, Deus é uma pessoa. E como pessoa, Deus também manifesta sentimentos como ira, sentimentos como ingratidão vinda do seu povo, sentimentos como ciúme, sentimentos diversos, como nós também temos. Deus, como pessoa, tudo que Ele fez com propósito. E Deus espera que nós tenhamos também uma vida com propósitos. Tudo que Deus fez, Ele fez com propósito. Analisemos a criação. O livro de Gênesis nos informa que Deus criou tudo para a sua glória. E na medida que Deus criava, e Ele criou tudo pelo poder da sua palavra, Deus ordenava e as coisas vinham à existência. Haja luz e houve luz, haja trevas e houve trevas, haja firmamento e houve firmamento. Tudo pelo poder da sua palavra. E às vezes existem algumas entrelinhas na Escritura, nas Escrituras sagradas, que a gente imperceptivelmente deixa passar desapercebido. E uma das entrelinhas ali que eu observo é que a palavra de Deus vai narrando o momento da criação. E lá diz o seguinte: e viu Deus que era bom, e assim foi. O próprio Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, Ele escolheu agir como uma pessoa também, para nos dar esta liberdade de relacionarmos com Ele da maneira que nos é possível. Olha para você ver, Deus é Espírito. E a palavra de Deus diz que importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas, no entanto, nós atribuímos a Deus ter pés, ter mãos, ter olhos, ouvidos e assim sucessivamente. E isto é de Deus, porque Deus permitiu que nós atribuímos a Ele também um ser pessoal, para que nós possamos comunicar com Ele. E quando Deus, Ele age como pessoa também, Ele deixou-se ser guiado por um sentimento de pessoa. E viu Deus que era bom. Olha, Deus não saberia, né, o que é bom ou o que era ruim?
Mas Deus fez assim. E é assim que nós comunicamos com Ele. O grande teólogo Abel Langston, quando ele compreende e diz no seu livro Teologia Sistemática que ao finito é impossível discernir o infinito, isso está certo. Mas Deus nos deu demonstração de que Ele, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, reduziu-se até o nosso entendimento em muitas situações para que nós possamos ter essa comunicação com Ele. E isso é o óbvio. Você que é pai, por exemplo, tem o seu filho recém-nascido, você só vai relacionar com ele como adulto quando ele estiver adulto. Enquanto isso, você muitas vezes age como criança perto deles, para que eles possam comunicar com você. Deus, o Pai, não é diferente. Mas quando Deus, Ele nos criou, também foi parte do seu projeto da criação. Aí Deus foi dizendo, haja isso, haja aquilo, e assim foi. E quando Deus nos fez, Ele nos fez também com um propósito. E ao acordar ali com a Santíssima Trindade, Ele disse assim, façamos agora, portanto, o homem à nossa imagem e semelhança. E isso foi com um propósito. E que propósito foi esse? O propósito de nós aqui na terra sermos um ponto de contato com Ele, para que Ele possa, dos céus, comungar conosco aqui na terra. E Deus, no seu espírito pessoal, é uma outra definição de Langston que eu aprecio muito. Quando ele define Deus, ele vai dizer assim, que Deus, Ele é perfeitamente bom e que em santo amor cria, dirige e sustenta todas as coisas. E quando Deus, Ele dedica esse tempo para nos criar, Ele colocou em nós alguns atributos que pertencem somente a Ele, que é o poder de sentir, amar, querer, gostar, odiar e etc. E Deus, como Espírito pessoal, nos fez com propósito, e um de seus propósitos é que nós sejamos gratos a Ele. E que nós vivamos para a sua glória. E que a Ele nós rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Então não passa desapercebido diante de Deus, como não passou
em relação aos romanos aqui, não passa desapercebido de Deus as nossas atitudes também de ingratidão. Ora, se Deus nos fez para o seu louvor, para a sua glória, Deus espera no mínimo que nós sejamos gratos a Ele pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, pela fé no que Ele fará. Em suma, desagradou a Deus as atitudes dos romanos quando eles passam a comportar daquela forma. Como o versículo 21 já inicia dizendo: portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus. É inadmissível para Deus, uma vez conhecendo, não rendermos diante dele da sua glória. Na verdade, o que Paulo contemplou aqui nas atitudes dos romanos, eram que eles foram se engodando, foram se enchendo de tanto conhecimento, a ponto de esquecer de Deus, de dar graças ao Senhor. Porque Deus diz aqui que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, os seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se escureceu. É muito perigoso quando o homem deixa-se enganar pelo autoconhecimento, pelo sentimento de razão. É muito perigoso quando o homem não consegue o domínio de si próprio e deixa o seu coração obscurecer-se diante de Deus por causa da razão que ele considera ser a verdade. Até Sócrates, um filósofo conhecido na galeria dos filósofos, até ele, que viveu aproximadamente uns 460 anos antes de Cristo, até ele teve essa compreensão de que o homem deve conhecer-te a ti mesmo. E uma das filosofias dele, que foi até o ápice da sua linha de pensamento, foi: conheça-te a ti mesmo. E Jesus não ensinou diferente. Olha para você ver. Analisando Paulo, já escrevendo aos Coríntios, quando ele faz a observação ali da ceia do Senhor, em 1 Coríntios
se não me falha a memória, 11:23. Se não for, você repara aí. Mas Paulo, já observando ali, ele diz o seguinte: naquele momento de dúvida, se deveria ou não participar da ceia, ele diz assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo. E uma coisa é fato: por mais sábio que sejamos nessa vida, qualquer sabedoria cairá por terra quando lhes faltar a compreensão de que somos pó e ao pó haveremos de nos tornar, de que toda sabedoria só pode vir de Deus. E o que passa disso é engodo do coração e uma zona de risco muito grande. Uma vez sabendo nós que Deus não abre mão da sua glória. E Deus como pessoa, Deus pessoal, Ele se deu o direito de nos criar com propósito e esperar de nós, no mínimo, a gratidão pelo ar que respiramos, a gratidão pelo poder viver. Olha para vocês verem. Nesse momento atual, o mundo inteiro se encontra sob a ameaça de algo invisível, mas que lhes pode tirar a vida. E ninguém ousa a dizer que está acima desta situação. Eu brinquei com um colega certa vez que gosta de andar armado. Eu brinquei com ele: olha, eu reconheço o poder da arma, mas como seria bom se você pudesse agora dar um tiro nesse vírus e matá-lo, né? Verdade é que qualquer sabedoria que rejeita a verdade de que tudo está sob o domínio e controle de Deus, ela deixa de ser sabedoria. Ela tramita da sabedoria para a ignorância. Porque Deus está acima de todas as coisas. Eu digo isto porque, na medida que nós vamos experimentando o Senhor, Deus vai relacionando conosco de modo em que nós o reconhecemos a cada dia como Senhor, como Deus soberano. Então, reconhecer o Senhor como o dono da vida, da morte, é a maior sabedoria que um homem pode alcançar nessa vida. Porque somos tentados a cada momento a achar que somos senhores de nós mesmos e que podemos nos alicerçar em cima de nossas próprias opiniões, em cima de nossos próprios
conceitos. Aí o apóstolo Paulo detecta aqui, no dia a dia dos irmãos ali, não dos irmãos, mas dos gentios ali, das pessoas ali que viviam estribados em cima dos seus conhecimentos, contentavam-se com discursos ideológicos, disputavam conhecimentos. Eu amo conhecimento. Eu gosto de me informar através dos livros. Mas eu sempre tomo cuidado de nunca ceder a essa realidade, a essa verdade, de que a maior sabedoria de um homem resume-se em glorificar a Deus, a render-se diante de Deus. Eu estou fixando-me nesses 2 versículos aqui, para que nós possamos nos atentar sempre por esse perigo de o engodo invadir o nosso coração e nos levar a viver como se fôssemos senhor de nós mesmos. Ainda que o homem alcance o ápice da sabedoria, ele tem que render-se diante de Deus. Repito, e digo insistentemente que a maior sabedoria de um homem é reconhecer a glória de Deus. E que Deus, na sua pessoalidade, Ele espera que nós sejamos gratos a Ele. Tenho dito em mensagens anteriores que, se não tomarmos o cuidado, todos esses acontecimentos de agora pode nos levar a esquecer do que Deus já fez. Lembro-me de um hino do Inário, cantor cristão, que tem como título Quantas Bênçãos, né? E foi muito cantado na igreja. De décadas atrás. Quantas bênçãos são derramada pela sua luz. Quantas bênçãos o Senhor já derramou na sua vida. Parou para pensar nisso? Então pensa.
Nós estamos vivendo em época de discursos. Eu tenho acompanhado grupos no WhatsApp e não tenho participado de nenhum. Mas tenho visto um assédio muito grande das pessoas se manifestarem, dizendo-se conhecedor. E tenho visto também a preocupação de vários líderes em querer saber dos homens. E tenho visto pouca fé no sentido de esperar de Deus. Perguntas tais como: ordena a Constituição brasileira sobre isso, aquilo outro. Eu tenho visto por lá até mesmo pessoas leigas no assunto, deixando suas opiniões, suas manifestações. E esse momento tem provocado no nosso meio um desejo de discursar muito grande. E eu tenho olhado para isso aí com um certo cuidado e tenho deixado falar sobre assuntos até que eu domino. Mas porque também esse é um momento de refletir sobre Deus. É um momento de dar graças a Deus. Quando o apóstolo Paulo, já estou quase encerrando, mas quando o apóstolo Paulo, ele avalia os irmãos em Roma com esse comportamento, no versículo 22 ele vai dizer assim, olha, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Para a gente fechar essa mensagem, eu gostaria muito que fixássemos um pouco nesse versículo, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Essa fala é uma interpretação, é uma consideração do próprio apóstolo Paulo, que compreendeu que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, e a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Por isso, Deus escolheu instituir a igreja por meio do Espírito Santo, que a partir do advento de Cristo passa a agir intrinsecamente no homem. Quando no passado era só naqueles que Deus separava para profetas, para mensageiro dele. E Deus nos concedeu essa graça, esse privilégio de termos o Espírito Santo, justamente para que
não andemos segundo o nosso entendimento, mas segundo a vontade e a direção de Deus. Quando se dizem-se sábios, disse também não à sabedoria de Deus, para guiar-se pela sua própria sabedoria. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Então, nesse domingo, nesta manhã de domingo, reflita nisso. E renda-se diante de Deus, independente do seu poder aquisitivo, filosófico, do seu poder intelectual. Abra mão de todas essas coisas e renda-se diante do poder de Deus. Nesse tempo incerto que nós vivemos, eu considero que é tempo também de oração. Eu até conclamo essa igreja, a nossa igreja, Igreja do Senhor Jesus, nossa, porque nela congregamos. Até conclamo a igreja para fazer horários de oração. Hoje há uma facilidade muito grande de comunicação através dos grupos. Organizem-se grupos com calendário de oração, com relógio de oração, porque esse é um tempo de vencer pela fé, pela oração a Deus. Operando Deus, quem impedirá, né? Diz a palavra do Senhor. Eu estou aqui conclamando sempre para que esse vídeo seja compartilhado, né? Compartilhe esse vídeo, porque é uma via de grande alcance e está em nossas mãos, né? Está em nosso poder. Tem muitas pessoas desesperadas, precisando de uma palavra de esperança, precisando de uma palavra de fé. Deus nos proporcionou essa condição. Então, olha, reflita nesta mensagem de Deus para o seu coração, amém? E nessa oração que eu farei agora pela sua vida, por nossa situação, né? Eu quero incluir também a minha oração pela sua contribuição, né? Pelos dízimos, pelas suas ofertas. Por aqueles também que estão em situação de não poderem fazer isto. Mas eu conclamo que vamos vencer essa jornada juntos. Numa das minhas meditações da palavra do presidente, falei sobre fé. E utilizei aquele assunto da fé na Bíblia, muito popular, que é o Hebreus 11:1, quando diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Mas hoje, pode-se dizer que todos nós temos uma só esperança: que Deus tire essa praga do ar que nós respiramos e que Ele tem poder para isso. Amém? Deus possa abençoar ricamente
E você pode intitular essa mensagem como gratidão a Deus. Seja grato, em nome de Jesus. Toda a sabedoria que você alcançar, atribua a Deus. Novamente digo, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Oremos. Pai, no nome de Jesus, eu te apresento nessa hora todos os ouvintes, cada lar aí representado. Apresento, ó Deus, todas as autoridades do mundo que exercem hoje poder, e esse poder não pode ser exercido fora do seu controle, fora do controle do Senhor. O Senhor nos deu uma oportunidade de contemplar o poder que emana dos poderosos, dos nossos governos. Mas o Senhor é o Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, e nós nos rendemos a isso. Por isso, Pai, eu te peço, toma principalmente nosso executivo aqui de Nova Serrana diante do Senhor, nosso prefeito Eusébio Lago, que também é um servo do Senhor, mas que está no exercício de cidadania e é chefe de um poder que é o executivo desta cidade. E todas as demais ramificações que emana desse poder municipal, que o Senhor tome em tuas mãos e que possamos todos pela fé vencer mais essa batalha em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E agora, em nome de Jesus, eu conclamo você também para assistir conosco o culto das 18 horas, que será uma bênção em nome de Jesus. E não esqueça de compartilhar esse vídeo para a glória do Senhor.